Se eu perguntasse a você quais bibliotecas do mundo antigo eram as mais impressionantes e onde estava armazenado o maior conhecimento, tenho quase certeza de que a maioria das pessoas diria isso. Certamente teria sido a grande biblioteca de Alexandria e, de fato, essa biblioteca, que foi construída na segunda metade do século III a.C., era uma obra de arte majestosa. Não só era grandiosa e imponente de se ver, com uma arte incrível e estátuas integradas ao edifício, mas realmente abrigava uma imensa riqueza de pergaminhos antigos. As obras de muitos grandes filósofos, matemáticos e poetas estavam guardadas lá. As estimativas do número de pergaminhos variavam de 40.000 até mesmo 400.000 em seu auge, quando essa biblioteca foi repetidamente danificada em guerras civis e outros desastres. Uma grande riqueza de conhecimento do mundo antigo desapareceria para sempre, mas não muitas pessoas associariam a Roma antiga a um tesouro de conhecimento do mundo antigo. Agora, claro, sabemos que a Roma antiga era uma cidade absolutamente impressionante, possivelmente a cidade mais incrível do mundo antigo, com 1 milhão de habitantes. Mas poucos imaginam que Roma também já guardou muitos pergaminhos antigos repletos de conhecimento do mundo antigo. De fato, Roma tinha muitas bibliotecas, e algumas quase rivalizavam com a grande biblioteca de Alexandria. Mas o que aconteceu com essas bibliotecas da Roma antiga e o que aconteceu com o conhecimento antigo armazenado nelas? Esta é a triste história das grandes bibliotecas de Roma e seu declínio no final do Império Romano. No início do século IV d.C., Roma havia alcançado seu auge absoluto. A cidade ostentava 1 milhão de habitantes. Era a maior cidade de sua época. Ela ostentava impressionantes 46.602 ínsulas, ou prédios de apartamentos, 1.790 vilas, ou domos, 11 grandes banhos públicos e 856 menores. 423 templos, 2 anfiteatros, 3 teatros, 3 grandes circos que eram pistas de corrida de cavalos, impressionantes, 3.785 estátuas de bronze, além de 80 douradas e 77 estátuas de marfim de deuses. E tinha 28 bibliotecas públicas, além de inúmeras bibliotecas particulares nas vilas dos ricos. Essas bibliotecas públicas não eram apenas depósitos de conhecimento antigo, escrito em pergaminhos ou rolos de papiro, mas eram centros culturais, frequentemente adornados com estátuas, mosaicos e salas de leitura, projetadas para promover o prestígio imperial e a educação pública. Estas aqui eram as bibliotecas públicas mais notáveis. A Biblioteca Asini Polionis, localizada no Átrio da Liberdade, foi construída em 39 a.C. Foi a primeira biblioteca pública de Roma, financiada com os despojos partos de Asínio Pólio. Exibia de 10 a 20 mil rolos, com áreas gregas e latinas, decoradas com bustos de diversos autores. Depois havia a Biblioteca Octaviae, construída em 33 a.C., localizada perto do Teatro de Marcelo. Ela foi dedicada à irmã de Augusto, Otávia, e incluía um museu de arte e mapas antigos. Depois disso, a Biblioteca Apollonis Palatini foi construída em 28 a.C. Ela foi dedicada ao deus Apolo e ficava localizada no Monte Palatino. Augusto dedicou essa biblioteca e ela abrigava as obras de Virgílio, cerca de 20 mil pergaminhos, e era mais usada para propaganda imperial e recitações acadêmicas. Em 14 d.C., Tibério homenageou o imperador Augusto, falecido naquele ano, com a Biblioteca Templi Divia Augusti. Ela ficava no Templo de Augusto, perto do Fórum Romano. Ela abrigava os próprios escritos de Augusto e uma coleção de 10 mil pergaminhos de vários outros autores. Em algum momento do século I d.C., a Biblioteca Capitolina foi adicionada ao complexo do Templo de Júpiter Ótimo Máximo, no Monte Capitolino. Ela abrigava textos jurídicos e históricos, com um acervo de cerca de 5.000 a 10.000 pergaminhos em 75 d.C.,
A Biblioteca Pacis foi construída no Templo da Paz, no Fórum de Vespasiano, frequentemente também chamado de Fórum da Paz. Ela foi construída por Vespasiano após a Guerra Judaica e era focada principalmente em textos orientais. Ela abrigava cerca de 20.000 pergaminhos e integrada a essa biblioteca havia um museu com espólios da Guerra Judaica. Outra biblioteca que foi construída por ordem de Vespasiano foi a Biblioteca Vespasiani, localizada na Pórtico de Vespasiano, no Fórum Romano. Essa biblioteca continha cerca de 15.000 pergaminhos, em sua maioria, histórias militares do mundo antigo. O filho de Vespasiano, Tito, então construiu a Biblioteca Titi, nas termas de Tito. Assim, elas foram integradas ao complexo de banhos de Tito e, portanto, eram destinadas à leitura recreativa como parte da experiência dos banhos romanos. Ela abrigava 10.000 pergaminhos em 114 d.C. Depois, 2 magníficas bibliotecas foram adicionadas pelo imperador Trajano. Uma era a Biblioteca Traiani, integrada às termas de Trajano. Era, portanto, uma biblioteca integrada a uma casa de banhos, com 20.000 pergaminhos. Em sua maioria, eram textos científicos de matemáticos e filósofos antigos. E o outro que Trajano construiu foi o maior que Roma já tinha visto, um que, podemos dizer, quase rivalizava com a própria grande biblioteca de Alexandria. Esta era a Biblioteca Úpia, localizada no Fórum de Trajano. Ela tinha 2 grandes salões ao lado da coluna de Trajano, um para grego e outro para latim. E esta abrigava não apenas pelo menos 20.000, senão 40.000 pergaminhos, mas também muitos livros. Claro, esses não eram livros no sentido moderno, mas tinham páginas feitas de papiro. A Biblioteca Úpia era adornada com muitas estátuas e obras de arte, e além de sua função como biblioteca, também servia como um cartório público. Essa lista está longe de ser completa, como dissemos, havia 28 bibliotecas públicas em Roma, e nós apenas analisamos 10 delas com mais detalhes. As últimas grandes construídas provavelmente foram erguidas no início dos anos 300, o enorme complexo de banhos de Diocleciano, como muitos outros banhos públicos, também possuía biblioteca pública. E o imperador Maxêncio também mandou construir muitos edifícios até 312 d.C., alguns dos quais podem muito bem ter sido entre as últimas bibliotecas construídas, já que sabemos que ele tinha muito interesse em textos antigos. Agora, como essas grandes bibliotecas eram públicas, é claro que todos tinham acesso a elas. Todo cidadão de Roma podia simplesmente ir a uma biblioteca e ler textos antigos. Isso, é claro, era feito na maioria das vezes no contexto do banho, por isso muitos dos grandes complexos de banhos abrigavam bibliotecas públicas. Claro, na maioria das vezes, homens instruídos iam às bibliotecas, como senadores, cavaleiros, estudiosos, poetas, advogados e professores. Curiosamente, as mulheres também podiam frequentar as bibliotecas públicas, e certamente havia mulheres instruídas também. Naquela época, porém, elas representavam uma minoria entre os leitores nas bibliotecas públicas. Escravos e libertos frequentemente trabalhavam como librari ou bibliotecários. Um estudioso podia levar um escravo copista para fazer anotações. Os rolos ficavam em armaria, armários onde toda a biblioteca tinha funcionários, geralmente escravos ou libertos. Eles procuravam um rolo que interessasse ao visitante. Você então os leria na biblioteca ou nos pórticos adjacentes e depois devolveria o rolo. Ou você poderia pagar um escriba ou copista para copiar os trechos que mais lhe interessassem. Às vezes também havia leituras e recitações públicas. Bibliotecas públicas tinham horários fixos, controle de frequência e eram vigiadas. Então, não se podia simplesmente ficar lá o dia todo. Era preciso seguir as regras e respeitar o horário de funcionamento. Aliás, o empréstimo não era permitido, porque, como você pode imaginar, se isso fosse permitido, muitos pergaminhos nunca teriam sido devolvidos. Então, nos dias de glória de Roma, a cidade era um centro de conhecimento do mundo antigo. Mas quando começou o declínio das bibliotecas públicas? O que aconteceu com elas? Todas foram queimadas nos saques de Roma?
No século V, os visigodos, os vândalos, os soldados de Eríquimo e as guerras góticas destruíram tudo. Bem, você pode se surpreender ao saber que o declínio começou bem antes disso. Foi um processo lento e prolongado, com muitas etapas que duraram séculos. É claro que os incêndios que muitas vezes se espalhavam por Roma, especialmente após grandes terremotos, tiveram um efeito muito brutal sobre as bibliotecas públicas. Enquanto o império era forte, os danos eram logo reparados, e os rolos frequentemente tinham cópias que podiam ser usadas para restaurar o conhecimento rapidamente e encher as bibliotecas novamente com rolos recém-produzidos. Mas à medida que a saúde do império se deteriorava, os incêndios se tornaram mais frequentes, especialmente porque os tumultos eram mais comuns. Por exemplo, em 191 d.C., durante o reinado tirânico do imperador Cômodo e de seu pelo menos tão tirânico prefeito pretoriano Cleanda. Houve enormes tumultos por toda a cidade. Sabemos, por exemplo, que a Biblioteca Paches foi danificada em 191 d.C. por um incêndio. Durante a crise do século III, à medida que a economia romana começou a enfraquecer, com grandes invasões, guerras civis e pragas devastando o império, é claro que menos dinheiro e tempo poderiam ser gastos na aquisição e preservação do conhecimento quando a própria sobrevivência do império estava em jogo. Presume-se que cerca de 50% das bibliotecas públicas foram de alguma forma danificadas durante esse período. E restaurar esses pergaminhos queimados, é claro, não era uma prioridade muito alta. Isso também é evidente com a Biblioteca de Alexandria. Vai surpreender muitos que a biblioteca já havia deixado de existir por volta dos anos 260 d.C. Os repetidos desastres da crise do século III tiveram um efeito brutal sobre as bibliotecas públicas. Nas décadas seguintes, Alexandria foi saqueada várias vezes por diferentes facções, os palmirenos e vários imperadores e usurpadores. Agora, Roma em si não sofreu esse destino. No entanto, a manutenção das bibliotecas públicas dependia do financiamento imperial, e quando os tempos eram difíceis, não deveria ser surpresa que o dinheiro fosse para o exército e para a defesa do império. Em vez de manter as bibliotecas, isso também fica muito visível no número de novas descobertas científicas ou obras filosóficas notáveis. Essas diminuíram drasticamente após a Era de Ouro do século I a.C. até meados do século II d.C. O declínio já começou com o surgimento da peste antonina na década de 160 d.C. Mas ainda assim, apesar disso, ainda podemos dizer isso. No início dos anos 300, durante o reinado do imperador Maxêncio, Roma ainda abrigava um impressionante repositório de conhecimento antigo. Sim, as coleções eram apenas metade do tamanho que tinham sido durante o auge do meio do século II d.C., mas ainda assim eram impressionantes. O próximo grande desastre para Roma foi o século IV d.C. Sim, mesmo antes de a cidade ser saqueada várias vezes depois por invasores estrangeiros. A decadência das bibliotecas públicas já havia começado, quando o famoso historiador romano Amiano Marcelino estava em Roma, onde passou seus últimos anos de vida. Ele escreveu isso em 390 d.C. Antigamente, Roma estava cheia de homens que cultivavam o conhecimento, mas agora a nobreza passa o tempo em jogos de azar, gula e ociosidade. Eles se gabam de possuir milhares de livros que nunca leem. Suas bibliotecas são apenas decoração. As bibliotecas públicas, antes acessíveis a todos, agora estão fechadas permanentemente. Como túmulos, a busca pelo conhecimento está morta agora. Situação muito triste. Então, o que ocorreu após 312 d.C. e 390 d.C., que seria tão desastroso para a busca pelo conhecimento, levando Amiano a escrever que as bibliotecas públicas estavam, como túmulos, permanentemente fechadas. Bem, o primeiro grande desastre para Roma foi, como tantas vezes, o imperador Constantino. Na verdade, minha maior crítica a Constantino é que, embora ele tenha sido incrível para Constantinopla e o Oriente, podemos dizer isso. Ele deu o golpe de morte na antiga capital, Roma, quando abriu sua nova capital, Constantinopla, no Oriente,
em 330 depois de Cristo. Os melhores estudiosos, escribas e recursos de Roma foram todos para Constantinopla. Portanto, a manutenção das bibliotecas públicas começou a secar toda vez que havia um terremoto ou incêndio. Faltavam recursos para restaurar as grandes obras dos antigos escritores. Além disso, muitas bibliotecas estavam em templos pagãos, como por exemplo a Biblioteca Apollonis Palatini, no Templo de Apolo, no Monte Palatino. Os éditos de Teodósio nas décadas de 380 e 390 depois de Cristo reprimiram o culto pagão, levando ao fechamento de muitas bibliotecas. Agora, combinando isso com o descaso que vinha ocorrendo desde Constantino, temos uma imagem mais clara do que aconteceu. Isso piora ainda mais pelo fato de que os pergaminhos escritos em pergaminho ou papiro não eram realmente duráveis. Se negligenciados, apodreciam e eram frequentemente consumidos por insetos. Amiano relatou que alguns romanos guardaram textos antigos em bibliotecas particulares, mas lamentou que não os liam. Eles só os tinham para decoração. Agora, é claro, pode ser que Amiano estivesse exagerando, mas mesmo assim, certamente havia pelo menos um fundo de verdade nisso. O declínio do aprendizado começou no século III, mas se acelerou ainda mais com a intolerância agressiva antipagã de Constantino e Teodósio. Quando Roma foi saqueada pela primeira vez em 800 anos, em 410 depois de Cristo, muitas das antigas bibliotecas já estavam em decadência. Muitas já haviam sido fechadas décadas antes. Os pergaminhos apodrecendo e tendo sido devorados por insetos décadas atrás devia ser uma visão muito triste. O saque dos visigodos, é claro, também causou alguns danos a algumas bibliotecas, mas mesmo assim, em 455, pouco antes do saque dos vândalos, ainda havia algumas bibliotecas em funcionamento. Mas então veio o saque dos vândalos, e os vândalos levaram muitos dos pergaminhos antigos ou atearam fogo em muitos outros. O saque de Ricimero em 472 d.C. Então, os combates subsequentes na cidade também causaram muitos incêndios, danificando o pouco que restava do conhecimento antigo. Por volta de 500 d.C., podemos supor que a maioria das bibliotecas públicas eram cascas vazias, onde por fora os prédios ainda estavam em sua maioria intactos, mas por dentro estavam vazios e desolados. Por dentro, onde antes o conhecimento era armazenado, agora só se viam teias de aranha. Quantas das antigas bibliotecas ainda estavam funcionando naquela época é desconhecido. Se havia, provavelmente não, mas de algumas das 28 bibliotecas públicas ainda tinham pergaminhos antigos nelas. As outras já estavam vazias há muito tempo. E então vieram as guerras góticas, incrivelmente desastrosas, e o pouco que havia restado, após as inúmeras catástrofes dos séculos anteriores, foi agora absolutamente e totalmente destruído. Nada restou no final do século VI do antigo conhecimento. O pouco que havia sido salvo agora era copiado nos mosteiros do início da Idade Média. E esse é o conhecimento que temos hoje. A maioria das obras dos autores antigos está perdida para sempre, e só podemos especular sobre o que mais eles haviam escrito. Aqui está um resumo detalhado do que exatamente aconteceu com as 10 grandes bibliotecas públicas da Roma Antiga mencionadas anteriormente. A Biblioteca Asini Pollionis possivelmente foi danificada nos incêndios do século III depois de Cristo. Nenhuma destruição específica é mencionada, mas o local havia caído em desuso. Já no século IV, ele foi reutilizado sob os imperadores cristãos posteriores. Depois a Biblioteca Octávia foi destruída em um incêndio em 80 depois de Cristo. Reconstruída por Domiciano, sofreu danos graves na crise do século III. Provavelmente foi saqueada em 410 depois de Cristo. No século VI, o local servia como pedreira. A Biblioteca Apolônia Palatina foi parcialmente danificada no incêndio de 64 depois de Cristo. Ela foi reconstruída, mas entrou em declínio após a crise do século III. Seus remanescentes foram possivelmente saqueados durante o saque visigótico de 410 depois de Cristo. Ela foi abandonada no final do século V. A Biblioteca Templi de Via Augusti
provavelmente foi destruída no incêndio de 80 d.C., mas nunca foi totalmente reconstruída. Ela entrou em declínio com a transferência da capital para Constantinopla e sofreu pequenos saques em 410 d.C. Do pouco que restou, a Biblioteca Capitolina foi danificada no saque dos vândalos em 455 d.C., mas sofreu danos estruturais. Nas guerras góticas do século VI, ela foi completamente abandonada após as guerras góticas. A Biblioteca Pachis sofreu danos no incêndio de 191 d.C. e foi reconstruída posteriormente, mas depois foi negligenciada, seja no século III ou IV. Ela foi saqueada durante o saque dos vândalos. Suas ruínas ainda são visíveis hoje. A Biblioteca Vespasiani foi destruída no incêndio de 80 d.C., posteriormente parcialmente reconstruída, mas também foi saqueada nos saques de 410 e 455. No final do século VI, ela praticamente havia desaparecido. A Biblioteca Titi foi danificada no incêndio do século III, e possivelmente saqueada em 455 d.C. O complexo de banhos sobreviveu até o século VI, possivelmente a biblioteca também, mas então foi completamente destruído durante as guerras góticas. A Biblioteca Traiani sobreviveu até o século V, mas infelizmente também foi saqueada durante o saque dos vândalos. O complexo de banhos foi arruinado, como tantas vezes aconteceu nas guerras góticas. A maior das bibliotecas romanas, a Biblioteca Ulpia, também foi a que sobreviveu por mais tempo. Ela ainda era usada antes do saque dos vândalos, e como outras bibliotecas, foi saqueada. Durante esse evento tão brutal, sabemos que o imperador Avito mandou construir um busto de Sidônio Apulinades, na Biblioteca Ulpiana. Ela foi novamente danificada no saque de Ricimer em 472 e, por fim, destruída nas guerras góticas, quando Totila, o rei gótico, mandou incendiar o Fórum de Trajano no saque de 546. Vemos assim que dois eventos foram os mais mortais para as antigas bibliotecas de Roma: o saque dos vândalos em 455 e a Guerra Gótica quase um século depois. Antes do saque dos vândalos, mesmo que as bibliotecas estivessem negligenciadas há muito tempo, elas ainda estavam essencialmente ativas e em uso, especialmente a Biblioteca Ulpia. Mas depois do saque dos vândalos, deve ter sido realmente uma visão lamentável. Mas então, nas guerras góticas, especialmente o saque de Totila em 546 d.C., deve ter sido um desastre gigantesco. Para as últimas bibliotecas restantes após 546 d.C., podemos supor que nenhuma biblioteca sobreviveu. E assim, com o desaparecimento definitivo das antigas casas de aprendizado, foi que a Idade Média realmente começou? Obrigado por assistirem, amigos da História Romana. Agradeço especialmente aos apoiadores no Patreon e membros do YouTube, pois é graças a vocês que continuo produzindo vídeos para o canal. Vocês são pessoas maravilhosas. E se você quiser saber mais sobre o declínio da cidade de Roma no século V, pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você quiser aprender como Roma se transformou ao longo de 1000 anos após o seu auge, pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente aos amigos da História Romana, Gratias Tibiago e Benevalite.